Olá, gente, Pai do Senhor, meu nome é Ana Clara e esse é o nosso primeiro episódio apresentando o Espaço Jovens. Sim, e meu nome é Luiz, irmão da Ana Clara. E a gente tá um pouco nervoso porque é o nosso primeiro episódio, como ela já disse, mas é o primeiro de muitos, né? E pode se apresentar. A paz do Senhor, gente. Meu nome é Anabelle Rangel. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma oportunidade muito grande de poder estar falando minha experiência com Jesus e poder falar aquilo que ele fez na minha vida. Eu sou filha da Maria da Ajuda. Curiosamente, ela também participou do primeiro episódio com a mãe de vocês, a pastora Daiane. E eu tô muito feliz de estar aqui e eu espero que as minhas experiências, os meus testemunhos e aquilo que eu vá dizer sirva de exemplo e também possa deixar algum tipo de lição de moral para as pessoas que venham estar, principalmente os jovens, né, que é a geração que nós queremos alcançar nesse momento. Eu espero deixar algum tipo de mensagem para vocês. Pois é. Então, você pode começar contando, né, mais da tua experiência com Deus, ou da tua vida mesmo, da tua história. Eu acho que a minha história com Deus, ela começa desde que eu era muito novinha, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que passei por muitas coisas desde criança, como a ausência de uma figura paterna, entre outras coisas. Eu não cresci com a minha mãe, eu cresci em um lar de outras pessoas. Então, isso de alguma forma, apesar de eu ter recebido sim, eu posso afirmar com toda certeza que eu recebi muito amor dessas pessoas. Eram um par de pastores que cuidaram de mim até os meus 11 anos de idade. Eu posso afirmar que eu recebi muito amor, mas mesmo assim sempre teve aquela falta paterna, aquela falta da minha mãe, e isso me consumiu muito, porque pelos meus pais terem se separado quando eu era muito nova, eu ficava pensando que talvez a culpa pudesse ser minha, porque a gente sempre fica, principalmente porque a separação dos meus pais não foi algo esclarecido. Foi algo que foi assim, eu sempre soube que eles eram separados e isso atinge a gente, né? Satanás, ele coloca muita coisa na nossa mente e eu acho que quando a gente tá passando por uma fase de pré-adolescência para adolescência, é aí que ele joga mesmo, porque se na adolescência e na pré-adolescência você tem muita união estável assim com Deus, é claro que você vai crescer um jovem saudável assim espiritualmente. E eu tenho certeza que ele lançou muitas coisas, muitas brechas foram abertas na minha vida. E eu tentei muito fugir do meu ministério com Deus. Eu lembro que quando eu era criança, muitas das vezes eu estava na igreja e chegava alguma pessoa, eu nem entendia direito o que aquilo significava, e falava, eis que te digo, que não sei o que Deus manda te dizer, que você vai pelas nações. Gente que nem conhecia a história da minha vida, que nem sabia que a minha mãe estava em Portugal, chegava e falava esse tipo de coisa e falava que Deus tinha me escolhido, falava que eu não podia correr, porque aonde quer que eu fosse, Deus ele ia me encontrar. Mas eu sempre fui muito rebelde. Eu sempre tentei fugir muito daquilo que Deus colocou sobre a minha vida, até porque eu acho que quando Deus coloca algo na sua vida, você sente o peso disso. Porque requer uma vida de renúncia e se torna muito pesado. Então, por conta dessas renúncias, por conta de eu ter essas flechas que o inimigo lançava na minha vida, eu acabava por tentar fugir. E todas as vezes que eu tentei fugir, todas as vezes Deus achou uma maneira de se colocar no meio e falar, você não vai fugir, você é minha. Eu ainda venho aprendendo, ainda venho tentando nessa vida com Deus, porque todo dia é uma coisa nova, todo dia é uma luta, uma prova nova. E eu ainda tô aprendendo, eu tenho 17 anos de idade, eu tenho muita coisa pra viver em Deus, principalmente. E, enfim, eu acho que tudo isso acarretou numa mentalidade que hoje em dia, graças a Deus, Deus desconstruiu. De dizer, apesar de você não ter tido um pai, você sempre teve um pai que fui eu, entendeu? Então, ele se revelou a mim como um pai, ele se revelou a mim como amigo Espírito Santo, que é como eu costumo chamá-lo em todos os momentos, meu amigo. Porque pra mim a figura de um amigo, a própria Bíblia fala, né, que há amigos mais chegados que irmãos. Então, quando um amigo, ele realmente faz aquele papel, ele se aconchega em você de uma tal forma que ele vira o seu confidente. Então, pra mim, o amigo Espírito Santo, ele nada mais é do que o mais chegado a mim, sabe? E eu amo poder contar com eles em todos os momentos. E eu já saí dessa ideia de tentar fugir, porque eu sei que todas as vezes que eu tentar fugir, ele vai me achar de alguma forma. Sim. E um fato interessante que eu achei é que você disse como é que se diz? Do seu chamado, então você já tem noção do que você foi chamada para fazer ou não? Tipo, Eu
posso dizer assim, não na questão de experiência também sim. Mas todas as vezes que eu recebo revelação, inclusive eu recebi muita revelação quando eu vinha pra cá, eu recebi, tipo, num mês, 3 revelações que diziam a mesma coisa. Que era pra guardar meu coração, que era pra guardar a minha vida, que Deus tinha me chamado pra algo que eu não imaginava. Deus falou, assim, com todas as certezas, que era pra me ter cuidado com as minhas amizades, cuidado com tudo, porque o que Deus tinha comigo era muito grande e que Satanás ia investir pesado. E eu tenho uma noção, não somente na questão de louvar, eu amo louvar, sempre amei louvar, mas desde criança um fato interessante é que eu ia pro quintal da minha casa e eu pegava salto alto da minha mãe e eu começava a pregar pras plantinhas. É tanto que muitos vizinhos nossos iam lá pra casa e falavam, olha, eu tenho escutado as suas pregações. E pra mim é até um pouco constrangedor falar isso, que é uma época da minha vida que eu vi, mas foi muito boa, tá? Eu cantava, eu pregava, eu era mesmo a levita, eu era o pregador, eu era a pastora da igreja, entendeu? Os meus, A que dirigiu o culto. a que dirigia o culto, as minhas ovelhas eram as plantas, entendeu? Então, desde pequenininho eu sempre tive algo com a pregação. Eu vejo alguém pregando e quando eu vejo que é algo que vai totalmente de acordo com a palavra de Deus, eu fico, caraca, uau, como essa pessoa consegue fazer isso, interligar. Porque parece que a pessoa nem se sente nervosa. Então, sim, eu tenho um chamado, eu sinto, sabe, arder. Eu acho que quando você tem um chamado, você sente esse arder dentro de você. O Espírito Santo não te deixa enganado de absolutamente nada. E o louvor, a pregação e também alguns dons espirituais que ele já falou que através de você eu vou curar. E várias vezes eu já coloquei a mão sobre alguém e simplesmente eu falo, cara, eu tava com uma dor. Ou senão eu ia lá e ministrava. Eu sei que você tá passando por isso, essa doença, mas vai passar. E a pessoa, cara, eu nunca contei que eu tinha isso pra ninguém. Então eu acredito sim, e tenho um pouco de percepção. Ainda não tenho, porque a própria revelação diz que eu seria usada para coisas que eu não imagino. Mas eu espero que ao redor da minha vida, Espírito Santo, eu possa estar disponível ao ponto dele realmente me mostrar o que eu tenho. É isso que você estava falando, é isso que a gente precisa hoje em dia, de jovens que gostam de saber da palavra, né? Gostam de ver outros jovens pregando também, ou até pessoas maiores que a gente, né, pregando para ter mais essas experiências assim. Eu ia te perguntar também, Ana, uma coisa que está muito no meio do jovem é a identidade, né? Não saber quem a gente é em Deus. Ia te perguntar também se você já sofreu com isso. Com toda certeza! Eu acho que isso é algo que todo mundo, se algum cristão falar que nunca passou por isso, eu vou olhar e falar, cara, você tá mentindo, feio. Porque é impossível, porque não só o inimigo, eu não vou falar que é só o inimigo. Eu posso afirmar com toda certeza que algumas vezes é o próprio Deus que permite a gente passar pra que a gente venha entender quem a gente é em Deus. Porque é aquilo que eu falei antes, o Espírito Santo ele não deixa a gente enganado. Não tem como você cumprir o seu chamado se você não sabe quem você é em Deus. Porque você vai sempre se perder. E vai ser sempre na mesma dúvida, né? Sempre vai. Será que eu sou amado? Será que Deus me guarda? Se você for ver, tipo, os chamados de pessoas da história que passaram por atrocidades, você fala, cara, como é que essa pessoa não se corrompeu? Mas é porque essa pessoa sabia quem ela era em Deus. E quando a pessoa sabe quem ela é em Deus, ela não se corrompe. Isso é o mais lindo. Eu já passei, sim, respondendo a sua pergunta. E foi quando eu cheguei em Portugal, sabe? Pra mim foi, tipo, um baque. Porque é uma cultura diferente, as meninas são muito diferentes, os pais lá são muito liberais. E eu via uma forma de se vestir, eu via uma forma de falar. Eu nunca tive costume, por exemplo, de falar gíria. Minha casa eu nunca falei gíria. Aí em Portugal, a cada 5 frases, entendeu? 10 gírias. Então eu quis viver aquilo e eu percebia que eu não era igual às outras. Não é tipo que eu era melhor. Mas eu era diferente por ser da igreja. Separada, né? Exatamente. E isso me incomodava. Eu falava, cara, eu quero ser igual também a ela. Por que eu não posso ser igual? E aí eu tentei fazer isso, mas o Espírito Santo ele foi tipo muito assim. E curiosamente teve uma palestra sobre alguma coisa assim que falava sobre identidade. Eu falei, tá bom, Espírito Santo, já entendi. Eu não tenho como, mas se eu falar pra você, até uns meses atrás eu tava tendo um problema com a minha identidade. Porque a gente se perde muito, principalmente quando a gente é jovem.
Porque quando você pensa que você é forte por ter rejeitado uma bandeja, vem 50. Isso mesmo. É verdade, é verdade. Aí você fala, Deus, mas eu já rejeitei aquela. Por que o Senhor tá me permitindo passar por isso? É isso mesmo. Mas é porque, cara, não tem como. Ele precisa que você testifique quem você é nele. Então, sim, eu já passei. E eu acho que eu ainda vou passar por alguns momentos que eu vou ter que... Ana, você é filha de Deus, você não pode fazer isso. Você não pode cantar o que eles cantam. Você não pode falar o que eles falam. Você não pode vestir o que eles vestem. Renunciar, né? Renunciar. Não adianta, não existe. O meu chamado exige que eu renuncie. O meu chamado não exige. Mentira. Porque a partir do momento que você segue a Bíblia, existem os princípios que você não pode quebrar, que você não pode negociar. Então não existe essa coisa de minha igreja deixa eu renunciar a essas coisas, porque não é, tipo, sim, respeita a igreja, mas também é a palavra de Deus. A gente é baseado muito pelo que a palavra diz. Então não existe, a partir do momento que a própria Bíblia fala, se você quer me seguir, toma a sua cruz e segue a mim. Então você tem que suportar aquele peso de olhar pro lado e falar, poxa, mas eu tô segurando uma cruz pesada e o cara tá lá andando em liberdade total. E não tá acontecendo nada e eu que tô tentando dar certo, sempre assim, né? Exato, você olha assim, por que ele é mais rico? Por que ele consegue mais? Mas é porque a gente tem que ter o peso do envia-me, a gente tem que ter o peso de ser filho de Cristo. A gente tem que entender que a gente nunca vai ser igual às outras pessoas. E não é pra você se... Sim, é uma forma de você poder, não é vangloriar, mas é testificar, cara, eu não sou igual. Ele pagou um alto preço por mim. Como é que eu posso andar com as outras pessoas se eu sei aquilo que ele fez por mim? Entendeu? Então é exatamente isso. E a importância também de ter amigos jovens que são amigos de Deus também, né? Porque eu não tô falando que é errado, não ter amigos do mundo, mas a gente é influenciado sem saber. Às vezes a gente é influenciado por ele sem saber que a gente está sendo influenciado. Exatamente. A importância da gente ter um amigo jovem, que é amigo de Deus, que segue a Deus, é muito bom. É aquela coisa, antes de ser nosso amigo, ser amigo de Deus. Realmente, eu posso dizer que 90 das vezes que eu perdi essa tal da minha identidade em Deus foi por conta de amizades. De gente que fala, poxa, mas é só você ir até ali, não sei o quê. É só você fazer aquilo, é só você fazer aquilo. Pessoas que realmente eu posso dizer que amizades que eu amei, porque nós que somos filhos de Cristo, nós amamos as pessoas. Não tem como você falar que você não ama. Você foi feito pra amar. Mas muitas das vezes a gente esquece muito da importância do amar primeiramente a Deus, sabe? E muitas das vezes a gente se perde por querer agradar os outros, a gente se perde por ter medo de não satisfazer. Às vezes você pode ser uma pessoa que não faça amizade com tanta facilidade, você fala, cara, mas eu vou perder a única pessoa que eu consegui, sendo que é como se o Espírito Santo estivesse do seu lado, falando, cara, e a intimidade que a gente criou não serve de nada, porque eu acredito que quando você tá com Cristo, ele prepara as pessoas. Só que a coisa é que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E essa é a loucura que o ser humano fica doido, porque nada é no nosso tempo. Tudo é muito no tempo de Deus, e isso enlouquece a gente. E se a gente não souber escolher bem com quem a gente anda, se a gente não souber escolher bem com quem a gente quer caminhar, a gente pode sim se afundar por conta desse tipo de amizade. Pois é. Ana, eu ia te perguntar se você já teve uma experiência com Deus, uma coisa que te marcou, assim. Nossa, eu vou falar primeiro, que veio na minha mente. Tem que ser bom ou tem que ser ruim? Nossa, é uma experiência, pode ser boa, ruim. Eu vou falar que foi a minha primeira experiência de ver alguma coisa. E me marcou demais, porque eu sempre fui muito medrosa. Então aquilo me marcou, me deu um choque assim, uma paralisia. E eu vou falar da vez que eu fui pra Madrid com um grupo de jovens. E ia ser um congresso. Não era da congregação que eu tô agora, é lá da congregação da Madureira. E a gente fez uma caravana e tava todo mundo feliz. Só que teve muita gente, inclusive eu, sonhos que dentro do autocarro tinha algo vestido de preto e que o autocarro batia. E aí tava todo mundo com medo, mas a gente não ia deixar de viajar por causa disso, né? Mas 3 pessoas tiveram esse sonho. 3 pessoas, o mesmo tipo de sonho. Eu, uma mulher que era líder e outra jovem. E a gente foi tudo uma bênção, o culto maravilhoso, a gente foi.
E a gente, quando a gente voltou, crente fala sobre a Bíblia na hora de voltar, fala sobre experiência com Deus. Aí sabe aquele momentinho que tá todo mundo falando de experiências? Aí dá um... Aí dá um calafrio. Nessa hora a gente começou a sentir um peso. Aí a gente falou, todo mundo dá a mão aqui e vamos orar. E aí, nisso que aconteceu, eu comecei a sentir coisas do meu lado, tocando em mim. Fazendo assim, e eu, ai meu Deus do céu, eu medrosa toda. Eu sou muito medrosa. Até hoje eu falo, Deus, eu não tô pronta. Eu não quero ver. Não me mostra nada, pelo amor de Deus. Aí, eu simplesmente sentindo, e o Davi, ele é um dos meus melhores amigos. Eu falei, Davi, para de me tocar, tá me incomodando. E o Davi, oxe, tá doido, eu tô com a mão em você aqui, orando. Aí eu olhei pra minha prima que tava do meu lado, ela também tava com a mão, eu falei, quem é que tá me tocando? Olhei pro lado e pro outro, não tinha ninguém. Aí eu, amiga, eu tô sentindo algo me tocar. Ele saiu acordando todo mundo, a Anabelle pra orar, a Anabelle tá sentindo alguma coisa. E ele desesperado também, outro medroso, todo mundo medroso aqui, falando de experiência. E aí eu lembro que eu fiquei muito mal, eu senti um peso assim, aí parou no meio de uma estrada e foi todo mundo orar por aquilo que tava acontecendo e sair. Eu lembro que as pessoas ficaram me olhando, tipo assim, nossa, essa menina é maluca. Juro por tudo. E nisso que isso sucedeu, depois, assim que a gente tava voltando, eu vi uma pessoa de preto, toda de preto, eu me arrepio todo quando eu vejo, saindo do autocarro. E aí, olha, eu me arrepio, eu juro que eu me arrepio. Aí a menina que tava dentro do autocarro, ela disse que ela também viu e que ela tava ouvindo uma pessoa cochichar no ouvido dela. Tipo, eu não quero ir embora. A coisa do cochichar, eu não quero ir embora, eu não quero ir embora. Minutos antes de acontecer o que aconteceu. Porque ele sentiu, né? Viu que a gente tava orando, viu que a gente tava ali se juntando e ele ficou com medo, né? O demônio, no caso. E essa menina também ela é muito sensível. Ela ouve muito, escuta muito, tem muito sonho. E ela falou, Ana, eu acredito em você, porque tava todo mundo, será que não foi pelo medo? E aí, como ela tava ouvindo, ela interligou e ela falou, Ana, eu confio em você, porque eu ouvi uma voz falando, e ela disse que a voz falava, a gente tava na Espanha, né? Ela disse que a voz falava com ela em espanhol. Em espanhol? Em espanhol. Ela virou pra minha amiga, tava ouvindo. Ela falou assim, misericórdia, em espanhol a voz falava com ela. Só que o espanhol é parecido com o português, então ela conseguia entender completamente o que ele tava falando. Meu Deus. E eu lembro que eu vi. E o mais tenebroso de tudo aqui, enquanto isso caminhava, porque você pode dizer, Ana, foi uma pessoa que saiu. Ele ia pro meio do nada e desaparecia. Desapareceu. Nossa. E aí eu virei, amiga, você viu? Ela falou, eu vi. Ela viu junto comigo. Que é pra testificar, porque eu sempre tive medo de contar minhas coisas pra não parecer louca. Pra não... Pensar que tá ficando doida, né? Exatamente. É sempre assim. Porque Porque mesmo se uma pessoa for falar com a gente também, até a gente fica com dúvida. Então, a gente fica com medo de falar com as pessoas também. Nossa. E muitas das vezes, pra algumas pessoas, no mundo espiritual, essa coisa de ver anjos, ver demônios, é um tabuzinho, né? Que as pessoas têm muito medo de ver e acham que quem vê isso é porque tá errado com Deus. Porque tá dando brecha. Mas não é assim. Não é assim. Eu tenho muitas experiências assim, por isso que eu falo, Deus, eu não tô pronta. Porque eu sinto muitas coisas e às vezes eu sinto que Deus quer me mostrar algo que tá de errado, que Deus quer me mostrar, mas eu falo, Deus, por favor, não, eu não tô pronta. Porque eu também vou revelar outra experiência. Nossa, muita experiência, Deus me livre. Que eu tava tendo um sonho e eu tava dentro do meu quarto. E não foi um sonho aquilo, eu não consigo acreditar que aquilo foi um sonho. E nisso que eu tava dentro do meu quarto, eu deitava pra dormir e vinha um homem todo marrom, assim, com cortes. E ele começava a cochichar coisas. Cochichar e me coisar assim. Quando ele me enfocava, eu ia falar, não conseguia falar nada. Eu sabia que aquilo era uma guerra espiritual, porque foi bem no período que eu estava sem a minha identidade, estava procurando a Deus, e aí claramente o inferno não gostou disso, porque eu estava passando por uma fase muito conturbada, falando, não, Deus, eu realmente tenho que voltar para os seus caminhos. E eu realmente estava totalmente entregue pro diabo. Então, quando ele viu que estava tendo essa reviravolta, ele claramente não ficou satisfeito com aquilo. E eu acho que é o que Satanás mais tem raiva, que eu posso fugir, Deus sempre me busca. E nisso eu lembro que ele me sufocava, mas tinha um momento que eu conseguia segurar e repreender. Mas eu continuava ouvindo a voz, porque ele ficava assim, só que ele não tinha boca. O que era mais estranho, porque eu ouvia essa voz, mas ele não tinha boca. Só lembro que eu acordei e continuei ouvindo a voz, mesmo acordada. Mesmo assim, você não é nada, você não vai conseguir, você acha que você tá fazendo o quê, não sei o quê. Ele não te ama, tipo, falando de Deus, né? Ele não te ama, não sei o quê. E eu ouvi aquela voz por muito tempo. Por isso que eu não acredito que é um sonho. Porque eu acordei e continuei ouvindo muito aquela voz.
Eu não sei se foi paralisia, eu não sei o que foi. Foi uma sensação horrível. Eu lembro que eu expliquei pra uma amiga que ela tem muitas situações assim, eu tenho muitas amigas mais velhas, então elas me passam, é muito bom poder compartilhar, é muito bom ter amigos mais velhos. Fica uma dica aí para os jovens, tenham amigos mais velhos. É muito bom, porque você chega assim e ele já passou por aquilo, ele te aconselha. Não só amigos mais velhos, como amigos pastores, amigos que têm ministérios, amigos que você realmente, exatamente, que tem experiência, que você vê Deus na pessoa, que você fala, cara, eu quero ser assim também. Porque eu cheguei, ela falou, amiga, isso foi uma batalha espiritual, você tá tentando se reconciliar com Deus. E um dia depois, exatamente no dia que você decide fazer isso, essa escolha, o inimigo ele já te ataca porque ele não gostou disso. E as palavras que ele usou claramente claramente você pode ver, né, que ele tava falando, você não consegue, você não pode, ele não te ama. Então ela falou, deixar mais confusa ainda, né? Exatamente, deixar mais confusa, mas claramente ele não conseguiu, porque eu falei, isso foi uma batalha espiritual, eu consegui estremecer lá no inferno, você só incomoda quando você realmente tá fazendo alguma coisa. Então, de experiência eu tenho isso, mas eu também tenho boa, gente. Também não tenho só experiências ruins. Minha vida não é só ver essas coisas, entendeu? Mas eu acho que você disse que fala com Deus que não tá preparada, né? Mas eu acho que se ele já permitiu você ver, eu acho que ele não vai te dar nada que você não consiga suportar. Foi um ponto premium aí. Ele não vai te dar nada que você não consiga. Então, né, você já tá preparado. Eu acho que você só fica com medo. Porque ele não vai te dar nada que você não consiga. Então, se ele já te deu experiência pra você ver, eu acho que é porque você já tá preparado. Isso demonstra. E eu acho que... eu tenho uma pergunta também. Se você acha que, tipo assim, você disse que passou por isso, mas você não tinha essas pessoas que você falava da sua experiência antes. Porque se você tivesse antes, para compartilhar, elas já poderiam ter te ajudado antes. Não sei. Eu tinha amigos, mas amigos que não passavam por essas experiências. Então, tipo, não tinham autoridade pra me falar alguma coisa. Eu ficava, nossa amiga, ora. É isso que eu fico pensando, porque tipo assim... Eu só tinha, tipo, desculpa te interromper, dos meus círculos de amigos, assim, que eu tinha mais intimidade, eu só tinha uma. Só que na época eu lembro que ela tava passando por uma fase muito difícil, a vida dela. Então você fica aquela coisa, pô, eu não vou incomodar com uma coisa que aconteceu comigo. Mas assim, eu falava com meus amigos, mas ao mesmo tempo, algumas vezes eu não falava, algumas coisas eu falava, algumas coisas não. Quando era sonho, eu falava. Porque sonho eu acho que é mais fácil de você desvendar, de você interpretar. Mas quando é uma experiência assim, sempre tem muito uma parte pessoal da sua vida. Sim. E eu falava, eu não posso falar isso pra alguém que não tem autoridade pra decifrar aquilo que tá acontecendo na minha vida. E aí eu ficava calada e guardava pra mim. Pois é. Já pode Eu acho que também você tem que... Se você for falar com uma pessoa que tá passando por aquilo que você tá passando, ela nunca vai mandar você fazer uma coisa boa. Tipo, ela vai falar, não, é verdade, vai estar sempre te desmotivando porque ela tá passando pela mesma coisa, entendeu? Exatamente. Duas pessoas desmotivadas não choca, assim, Não porque choca. não tem como uma pessoa que tá deitada levantar outra pessoa que tá deitada. não tem como, realmente. Isso tem muita Por isso lógica. que vocês têm que buscar quem tá... Exatamente, gente. Busquem pessoas que têm autoridade, principalmente pastores. Porque a gente vê que a gente tem muita essa coisa de hoje em dia. Antigamente você via que tinha mais essa coisa de buscar os pastores. Hoje em dia já não tem isso, de jovem buscar os pastores. Eu acho que isso é uma coisa que devia ser quebrada, tanto pelos pastores quanto pelas pessoas. Por favor, tenham a iniciativa de falar com os pastores de vocês, de conversar, porque muitas das vezes aquilo que você está passando, ele também já passou, com certeza. Com certeza ele já foi jovem. E ele vai conseguir te ajudar, ele vai conseguir estender. E o pastor nada mais é aquele que está ali para servir a igreja e para te ajudar naquilo que você precisar. Se você quiser contar a experiência boa aí pra nós. Experiência boa, eu tenho só uma de ver coisa boa e uma de realmente testificar o Espírito na minha vida. Que a primeira foi quando eu era muito criança, eu tava deitada e eu sentia muita coisa ruim quando eu era criança. Era terrível. Eu não sei se era algo relacionado com a maldição hereditária, que só quando eu me batizei acabou. Porque realmente quando eu me batizei eu percebi muita diferença.
Eu não sei porque era terrível. Eu lembro que às vezes eu acordava e eu via um monte de bichinhos assim do meu lado. Era muito horrível. E eu lembro que eu chegava vocês vão ouvir eu falar dela, que é a minha mamãe Vânia, a pastora Irivânia. E eu falava, mamãe Vânia, eu tô vendo muita coisa. E como ela entendia desse lado espiritual, ela sempre me deixava dormir com ela. Vamos orar. Aí dobrava o joelho comigo. Ela que me ensinou a orar, na verdade. Porque, meu Deus, se eu passasse uma semana sem orar naquela casa, misericórdia. Tinha que orar mesmo, né? E não é oração de 15 minutos, não. É oração de 2 horas. Que ela falava, você consegue assistir 2 horas, então você também consegue orar 2 horas. Aí eu lembro que eu via muita coisa ruim e eu falei, Deus, se o Senhor existe, eu preciso ver algo bom. Porque pra mim não faz sentido. Porque não fazia sentido na minha vida eu ir toda semana pra igreja pra só ver coisa ruim. Porque quando você é criança, você não entende isso. E aí eu falei, Deus, eu não aguento mais ver coisa ruim, eu quero ver coisa boa. E eu lembro que eu tava orando e curiosamente aconteceu uma coisa que não acontecia, porque dormia eu e a minha irmã. E a minha irmã deixou eu dormir do lado que eu sempre queria dormir, mas ela nunca deixava porque ela era mais velha. E ficava em frente à porta. E aí eu lembro que eu tava assim, e ela deixou a porta aberta, o que também não era habitual. Eu só lembro que eu acordei de madrugada e eu vi algo, tipo, flutuando, algo brancão, assim, e eu não conseguia ter medo, diferente das minhas outras experiências, que eu tinha medo, eu não consegui ter medo. E aí naquele dia eu testifiquei que realmente Deus existia. Poxa, ele me mandou uma coisa boa, finalmente. E a outra experiência foi no momento que eu tava totalmente, eu acho que foi um dos piores da minha vida, sabe? Porque eu era muito novinha, eu tinha 14, 13 anos. E o Espírito Santo tava se revelando muito no meu ministério. E isso foi algo que incomodou muito, porque era, tipo, eu tava bem crente. Inclusive, eu me envergonho de lembrar dessa fase, porque eu tenho que voltar de novo. Eu realmente tava bem crente mesmo. E eu confesso que ultimamente eu não estou, porque a rotina toma, e a gente põe a rotina muito como desculpa pra não fazer as coisas. Principalmente quando se trata das coisas de Deus. E aí você ouve 2 louvores e fala, pronto, eu fiz minha parte. Mas não é isso que Deus quer de você. E aí eu lembro que eu tava passando por uma fase muito difícil, eu fui até o meu pastor, contei tudo o que tava acontecendo, e ele fala, tá bom, eu vou te dar a indicação do que você precisa fazer e eu vou te ajudar em relação a isso. E eu lembro que no período que eu tava, que era mais pra eu estar, tipo assim, mal, que todas as pessoas chegavam, cara, por que ela não tá mal? E foi o momento que o Espírito Santo mais se revelou pra mim, de todas as formas. Só de eu colocar o pé na igreja eu já chorava. Eu escutava o louvor e era todo culto. O mesmo louvor que eu escutava, eu já estava escutando em casa. Então, todos os cultos eu sentia. E melhor do que isso, em casa, no meu culto. É isso mesmo. Porque na igreja, não é que na igreja é fácil. É isso que eu falei com minha mãe também. Às vezes que eu mais sentia Deus é no quarto, quando tá só eu e ele. Quando você tá lavando a louça, lavando o cabelo. Porque a gente precisa entender que Deus não quer o nosso domingo. Deus quer a nossa semana toda. Ai, mas eu não tenho tempo. Esse dia eu tava vendo um vídeo na internet da mulher falando do pedaço do bolo, né? Que ela falou assim, eu e a minha sogra. E o meu marido vai lá e dá o primeiro pedaço pra minha sogra. E aí ele fala, não amor, mas fica com o bolo todo. Mas às vezes ela só quer o primeiro pedaço porque é o pedaço da honra. Então a mesma coisa é Deus. Às vezes ele não quer o seu dia todo. Ele só quer ser a prioridade em alguma parte do seu dia. Pela sua manhã, que é o que eu costumo fazer assim que eu acordo. Eu falo, bom dia, Espírito Santo. E aí eu converso com ele. Aí quando eu vou pra escola, eu tento sempre fazer meu devocional no trem, que é 1 hora. Então eu tenho bastante tempo. Então a gente não pode deixar que a rotina, e foi exatamente isso que estava acontecendo. Foi a época que a rotina, ela menos atrapalhou assim na minha vida. E foi o momento que o Espírito Santo se revelou de mim demais. E ele me mostrou muita coisa que ele tinha comigo. E foi muito bom essa época. É que você falou pra gente buscar o pastor, né? Mas como você tinha falado antes, pra gente buscar uma pessoa que a gente reconhece como pessoa de Deus. Tipo assim, não é querendo dizer que é todos pastores que são assim, mas alguns. Porque você vai contar a sua experiência e ele diz que não, que é só porque a gente é jovem, só por causa que é uma mudança, ou porque isso é porque a gente tá buscando um pouco a Deus, então é para você tomar cuidado, porque você vai falar das suas experiências e sempre tomando discernimento, né?
E você só vai ter discernimento Se você buscar. se você buscar E exatamente. outro ponto, eu falei dos pastores, mas eu também posso claramente aqui falar dos seus pais. Dos Que pais. você pode simplesmente recorrer àqueles, principalmente quando você entende que seus pais dentro de casa, claro, nem todos têm isso, mas quando você vê que nos seus pais há referência, por exemplo, de vocês são pastores, vocês podem sim recorrer aos seus pais. Às vezes é muito difícil, né? Se abrir, não é todo mundo que tem a mente aberta para entender, mas às vezes é o necessário, ou uma pessoa que você entende que tem uma autoridade ali com Jesus, porque você precisa falar, você precisa falar, você precisa expor, principalmente porque Satanás está trabalhando pesado na mente dos jovens. Dos jovens, é Ele tá verdade. pegando muito pesado, de verdade, ele não tá tendo dó de ninguém. Então a gente precisa entender que uma coisa que eu li num livro, que é o nome do livro, inclusive, é O Fim da Ansiedade. E é um livro que, nossa, meu Deus, é muito lindo. Eu recomendo muito para os jovens. Diz o nome aí. O Fim da Ansiedade. Eu esqueci o autor agora, porque o nome dele é em inglês, mas é maravilhoso. Ele não conta só, ele conta muito, tira muito das partes da Bíblia, de quem, nada mais, nada menos do que Paulo e de Jesus, principalmente Jesus, né? Jesus, o maioral. E eu acho que esse livro foi muito importante, ele falou muito, mas foi de falar para pessoas que você enxerga a autoridade pastoral. Sim. E tem. Nossa. Esqueci. Sim, você tava falando que o diabo tá pegando pesado nos jovens e tem uma coisa que. Até dentro da igreja, os jovens, tipo, os grupos, eles não estão vivendo. A gente vê a adoração, a gente acha que é real, mas eles não estão vivendo aquilo, eles só estão vivendo no momento. Um momento. E no outro dia ou na outra semana já estão fazendo as mesmas É coisas. exatamente isso. Isso não tem aquele. Porque é aquilo. Eles entregam o domingo, mas e a segunda? E a terça? E a quarta? Não tem como. O Espírito Santo não. Tá bom, Espírito Santo, vem aqui, é domingo, mas amanhã você vai embora, tá? Por favor, que amanhã eu quero beber, amanhã eu quero fumar, amanhã eu quero fazer o que eu quiser e você tem que estar distante, porque o próprio Espírito Santo se aborrece e vai embora. Acontece que nem é você que precisa expulsar suas atitudes. Ele já vai embora por Suas ele. atitudes, elas expulsam o Espírito verdade. Santo. Deixa eu perguntar, né? A mudança que foi você ter mudado de lugar, o que, sei lá, o que mudou em você, o que. Enfim. Assim, eu acho que o peso espiritual aqui é muito grande e foi uma das coisas que eu mais senti. Eu lembro que na primeira semana era muito difícil pra mim ler a Bíblia, porque o Espírito Santo ele fala comigo muito na Bíblia. Então o diabo ele vai logo naquilo que mais o Espírito Santo fala com você. Se é na Bíblia, então eu vou te atacar na Bíblia, você não vai conseguir abrir a Bíblia. Porque o peso tava. Eu lembro que eu até falei com a Raquel, a filha do pastor Edmilson. Falei, Raquel, tá muito difícil ler a Bíblia. E quando eu leio, parece que tá em grego. Eu não entendo nada. Lê, mas não Eu entra, leio, né? eu não estudo, mas eu não gosto de ler, eu gosto de estudar. Porque a Bíblia não foi feita pra você ler assim, foi feita pra você estudar, é a palavra de Deus ali, sabe? E eu, inclusive, eu ouvi um negócio que é bem assim, você fala que Deus não está falando com você, mas não é Deus que está em silêncio, a sua Bíblia que está fechada. Você que não está buscando ouvir. Como você quer ouvir a Deus se você não busca a presença de Deus? Acho que a gente está vivendo uma geração muito mimizenta. Tipo, nossa, Deus tem que falar comigo. Se Deus Ele não não quer buscar ele, né? Ó, não quero saber. Não tem que ser assim. Porque antigamente você via que o povo ia no monte, fazia isso, fazia aquilo. E tudo bem, Deus também pode falar numa simples oração aqui. Mas eu acho que o fato da sua fé e da sua obediência, do seu apreço por Jesus te levar aí no monte, né? 3 horas da manhã. Do seu sacrifício, né? Revela aquilo que é o seu Bem sacrifício, é exatamente isso. O seu sacrifício. Não é que aquela geração era rígida. É porque eles queriam mostrar, Deus, eu tô aqui contigo, 100% coladinho. E hoje em dia a gente vê que muitas das vezes a igreja ela é transformada em comércio, muitas das vezes a igreja é transformada em show, muitas das vezes a igreja é transformada em banco. Vem aqui no culto da prosperidade, semana que vem você vai sair todo rico. E o sentido da palavra que é, ele morreu por você numa cruz, perde totalmente o sentido. Porque se eu acho que eu preciso adorar a Deus pra ter,
Então eu não vou querer adorar Jesus pelo que ele é, e sim por aquilo que isso ele aí. pode me Ele vai entregar. Os jovens não querem mais entregar a Deus aquilo que dói, né? Não quer renunciar aquilo que dói na gente. A gente quer muito, eu quero buscar a Deus, eu quero coisa, mas Deus, por favor, não faz eu renunciar aquilo que dói em mim, não faz... Exatamente, uma coisa que eu vou falar pra não perder é que a gente tem aquela palavra que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E dentro de um templo, claramente, precisa ter um altar. E o que é um altar, se não um lugar de sacrifício na qual você entrega algo perante a Deus? Então, essa coisa de você querer ser um altar, mas tirar essa parte Tira essa parte do sacrifício. Tira essa parte. Entendeu? Vamos colocar a isso mesmo. salva da oferta. Bom, mas não pode ser assim. E também você não precisa. Eu sei que antigamente muitas pessoas iam à igreja por ter medo do inferno, né? Era uma das coisas, mas ultimamente nem tá assim. Não tô Nem Nem medo do inferno eles elas tão têm batendo. mais. É isso mesmo, é verdade. O inimigo, ele tá verdade. tão assim que ele tá conseguindo, tipo, antigamente você via que as pessoas, elas respeitavam os crentes, mas a igreja ficou tão bagunçada que eles não respeitam. É isso mesmo. Mas eu acho que nem é eles. Acho que foi nós mesmos que abrimos muita... A gente permitiu, foi A muito gente permissivo. permitiu. Foi. Porque agora a igreja tem todo tipo agora de igreja. Tem aquela igreja mais rígida, tem a igreja que não é tão rígida, e tem aquela que diz que... É aquele ditado que diz, né? Vem como você tá E e fica continue pior, assim. continua do jeito que Então, tá. tipo, acho que isso também tá atrapalhando muito. E outro fato de quando a gente fala renunciar, não é só renunciar a coisa, tipo, eu tô jogando muito, eu vou renunciar ao videogame porque não tá deixando eu ler a Bíblia. Também pessoas, né? Porque, tipo, se você tá do lado de uma pessoa que não é crente e ela tá te influenciando, e você tá assim, e ela tá te influenciando, se você não influenciar ela, claro que Você ela vai vai ser te, influenciado. claro que ela vai te influenciar. Então você se afasta, ou você salva ela, ou você se afasta pra ela não te corromper. Então acho que é renunciar a pessoas também. Mas é aquela coisa, se você tá fraco, como é que você vai conseguir ganhar outra pessoa? Não tem como, você tá fraco. Você tem que. A gente tem que saber assumir quando não dá. Cara, não dá. Eu não tô em condição. E foi uma coisa que me fez me desviar muitas das vezes. Não, eu consigo levar aquela pessoa pra Jesus. Eu totalmente desviada, eu vou levar E sem quem? perceber, né? Se a pessoa nem consegue enxergar o Espírito Santo em mim, Ela como? que tava te levando, né? Como? Porque primeiro as pessoas têm que olhar em mim e falar, caraca, eu quero seguir esse Jesus que a Anabelle segue. Agora a pessoa não enxerga o Espírito Santo em mim. Nossa, eu ir pra igreja pra viver a vida que a Anabelle vive. Eu não quero isso. É isso mesmo. Então é muito essa questão de tipo hipocrisia. Se eu fosse falar uma palavra, é hipocrisia. A gente tem que saber assumir quando não dá. Lembrei o nome, é Max Lucado. O nome do autor do livro. É Max Lucado, maravilhoso. Ele conta muita coisa e eu aprendi muito. Não é o primeiro livro que eu vejo dele. Eu já leio alguns, o outro eu esqueci o nome. Mas esse, O Fim da Ansiedade, falou muito comigo. E não somente, eu não aconselho só pra quem não tem ansiedade, pra quem tem ansiedade no caso, mas pra quem também não tem. Pra você ter um conhecimento, né? Pra uma pessoa que vem e tenha. E uma coisa que eu lembrei agora que ele falou no livro é que a gente tem muito essa coisa, a hipocrisia, né? De falar, cara, mas eu sou crente. Tipo, isso não vai me atingir. Eu cresci num lar evangélico. Isso não, eu não vou ter essa ficção por querer as coisas do mundo porque eu nasci na igreja. E é totalmente o contrário. É onde tenta mais, onde a gente tem mais o diabo tenta mais, porque o que tá no mundo ele não vai querer atacar, porque já é dele. Já é dele, exatamente isso. E a gente, por exemplo, a nossa casa não entra bebida. Aí a gente vê na casa dos outros, cara, tem bebida. Eu nunca experimentei isso, deve ser legal, hein? Eu até com os amigos, né? Quando eles estão fazendo coisa lá. Vem. Mas eu sou crente, eu não posso. Não tem problema, nada a ver. As frases que eles mais usam. As frases que eles mais usam. Não tem nada a ver. Não liga, você é crente, não sei o que. E essa frase do Deus é amor tem que ser bem, tipo, não é que cortada, né, gente? Mas a palavra de Deus diz: se você diz que me ama, mas não segue os meus princípios, você mente. Você mente. E quem é o pai da mentira é o diabo. E Deus odeia a mentira. Odeia a mentira. Abomina a mentira. Abomina. E então é muito essa coisa de que, por exemplo, os desigrejados, eu sou totalmente contra. Eu, tipo, não tenho vergonha de falar, porque tá totalmente ao contrário. A Bíblia fala que a gente precisa disso. Porque é aquilo que eu falei, se um tá caído,
ele não vai conseguir se levantar. Se o outro E tiver o também. isolamento é algo que Satanás coloca. Se você for ver as taxas de suicídio, você vai ver que eram pessoas que se isolavam muito. O diabo É isso ama. mesmo. Porque quanto mais você se isola, Ele mais, fica na mente. É mais isso ele mesmo. fica na sua mente. É que nem aquela parte dos discípulos, né? Não sei onde que foi que Jesus mandou um e depois mandou o outro para que se um caísse, o outro levantasse. Porque é sempre dois que vai. Jesus Quando ele mandou 2, né? Em 2. dois em dois. Porque, tipo assim, se ele mandasse um e um caísse, né? Como eu já falei, o outro levanta. Então é sempre isso. Se você tá com uma pessoa que tem experiência, como você já falou, se você tá caído, claro que ela vai te ajudar. E se você tem uma amiga que tá caída também, outra amiga você vai poder ajudar sua amiga porque outra pessoa antes já te levantou, entendeu? Exatamente. Aquilo que um dia te feriu pode servir pra você curar outra pessoa. É o que você tá fazendo agora. Tá, deve. Ai, gente, não tô acostumada. Tô aqui. Ai, eu já tô acostumada com isso. Brincadeira, gente. Mas falar de Jesus é muito bom. Estar num ambiente, cara, é muito leve. É muito gostoso. Você tá aqui, você fica, ai, cara, que vontade de, sei lá. É muito bom porque você fica a semana toda sendo contaminada com um monte de coisa. E aí você tem uma. Por isso que a igreja é importante. Porque você tá esse tempo todo na rua, ouvindo um monte de gente fumando, bebendo, falando mal e não sei o quê. E aí você tem esse momento que você tá aqui falando de Jesus. É aquele momento que às vezes você pode estar tão cabisbaixo, mas poxa, vem cá, vou falar de Jesus pra você. Eu às vezes não posso levantar, mas eu conheço alguém que pode. Então é exatamente isso. Isso é muito gostoso de se viver. Amém. E se você fosse falar uma pessoa que você hoje se identifica, né? Por tanta experiência que você já deve ter contado para tantas pessoas, qual seria a pessoa? Como assim? Da Bíblia? Não, uma pessoa tipo que você fala assim, ah, aquela pessoa realmente me ajudou na pior no pior momento que eu tive, Eu aquela acho que pessoa. não é uma pessoa, são pessoas. É, né? O Espírito Santo, ele sempre juntou muitas pessoas na minha vida pra me ajudar, porque eu sempre sou uma pessoa, quando eu tô mal, eu me isolo. E quando eu tô bem, eu tô cercada de pessoas. Então, o amigo Espírito Santo, ele usou essas pessoas. Eu não vou citar nome porque eu realmente tô com muito medo de esquecer. Mas eu posso falar a Zênia, que é uma das minhas amigas de Angola. Ela tem muita experiência, assim, espiritual. E ela sempre foi o tipo de pessoa, ela morou lá em casa durante um ano. E eu lembro que muitas das vezes ela estava cabisbaixa, ela tá longe de toda a família, ela tá sozinha. Então, pra ela era um momento muito conturbado. E aí, às vezes eu pegava ela chorando e falava, amiga, eu tô mal, bora chorar junto. Mas não bora chorar, a gente vai orar e chorar. E aí eu lembro que a gente fazia muita campanha, a gente até, nossa, misericórdia, a gente fez 21 dias de jejum de Daniel. Ô, peleja! Ela era aquela minha amiga que ia, amiga, isso é loucura, amiga, Ela bora! incentivava, né? É E isso tipo, mesmo. jejum toda semana, jejum. E era Precisa de loucura. pessoas loucas por Jesus, né? Loucas A por gente ele. tentava, a gente É isso tentava. mesmo. E ela tem 20 e poucos anos, ela é bem mais velha que eu. E por isso que eu falei, eu amo estar rodeada de pessoas verdade. mais velhas. É até curioso, porque minha melhor amiga tem 15 anos de idade. 15 anos. Manda um abraço pra sua melhor amiga, pra Um não dizer abraço, que esqueceu. Franzinha. Tô falando de você aqui, se sinta privilegiada. Mas porque realmente isso é muito engraçado, porque sempre, todas as minhas amizades, a minha prima, 20 anos. Aí vem a Fran, 15 anos. 15 anos. Acho que foi diferente. Eu, de alguma forma, fui usada pra mudar ela de alguma forma. E ela afirma isso. Não me vangloriando, mas a gente também tem que ver quando o Espírito Santo age. Porque não foi a Anabelle, foi o Espírito Santo. Sim. Porque eu sou apenas carne, pó e osso. Hoje eu tô aqui, amanhã eu posso não estar. Mas o Espírito Santo, ele é pra sempre, ele é eterno, é ele quem faz, é ele que ajuda, é ele que domina isso tudo aqui. E o Espírito Santo, ele é muito lindo, porque quando ele vem, você vê, cara. Por isso que desde o começo do ano, o Espírito Santo testifica tudo. Ele testifica muito. E eu me sinto muito grata por estar aqui falando de Jesus. Tá até trajando. Também tá grata por ter você aqui. E um versículo que te marcou? Eu tenho versículos, sim. Eu não sei se tá... Eu realmente não sei se tá em Marcos ou se tá... Eu tava lendo esses dias, cara. Tava onde?
Marcos, Lucas ou Mateus, que era quando um homem ele vem diante de Jesus, eu acho que tá em Marcos 4. Que o homem ele vem de Jesus e ele se prostra, um leproso. E ele fala, Senhor, Senhor Santíssimo, se tu quiseres, pode tornar-me limpo? Isso não foi um pedido, foi uma afirmação. Ele falou, Deus, eu sei que o Senhor tem a capacidade de fazer isso, mas eu estou aqui à sua mercê. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Ele não estava pedindo. Ele afirmou, né? Ele afirmou. Sabia. Ele sabia daquilo. E isso, eu lembro que eu li isso em 2022. E aí eu caí, eu falei, aleatório, no meio do trem. Aleatório. Todo jovem faz isso. Todo jovem. Eu tava sem ideia, morrendo de sono, 6 horas da manhã. Aí eu falei, aleatório, Marcos 4. E aí eu falei, eu conheço essa passagem, mas não começa falando de outra história. E aí depois vem da do leproso. E eu continuei lendo, eu queria ler o versículo todo, o capítulo todo, no caso. E aí eu, caraca, eu reconheço você. E isso me coisa muito porque a gente sabe do potencial de Deus e a nossa oração é tão banal às vezes. E aquele homem que estava mediante uma situação, só dele ouvir falar, ele falou, Senhor, o Senhor é santo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode chamar de mim. Mas só de eu estar aqui, na sua presença, prostrado, já é alguma coisa, já é o diferencial. Então isso me choca, a fé dele de tipo, cara, eu nem conheço esse homem, nem tô todo dia com ele, mas eu sei daquilo que ele pode fazer. Mas só de eu conseguir chegar até aqui e me prostrar e ver o Filho de Deus, pra mim já é maravilhoso. Eu acho que tá faltando essa simplicidade. E foram simples palavras. Essa humildade, sabe? né? Humildade, exatamente essa palavra que eu queria chegar. Humildade, tá faltando essa humildade na gente. A nossa oração é, Deus, o Senhor pode me dar isso? Só Deus, pedir. Só pedir, É só verdade. pedir. A Só gente não pedir. reconhece a grandiosidade de Deus. E o fato é a gente só pede, entre aspas, só pede coisa material. E pra gente. E pra gente, era isso que eu ia falar também. A gente aí é egoísta também No nas extremo. nossas, É verdade. nas nossas orações. A gente não tem coragem de acordar, Deus, obrigado por o Senhor estar me protegendo a noite toda. É isso mesmo. Porque Ser grato, né? é ser grato, porque Deus está todo dia cuidando da gente e malmente a gente tem coragem de estar agradecendo a Ele todos os dias. Porque a gente tem preguiça de ler a Bíblia, mas se Deus tivesse preguiça de cuidar da gente todo dia... Imagina! A gente, ai Deus, não deu tempo de eu ler a Bíblia hoje, mas eles devem falar assim, não deu tempo de eu te proteger desse acidente hoje também. Exatamente isso. E claro que a gente não é perfeito, né, gente? Vai ter dia que a gente não vai estar bem pra ler, mas se Deus ver seu sacrifício... Eu esqueci, é que tá vendo as coisas que eu esqueci. se Deus ver seu sacrifício... No meu celular. E uma coisa que eu observo muito é que a gente falou isso do pedir só pra gente, né? E se você for ver, toda pessoa que Deus usou nunca foi pra cumprir algo na vida dele, sim pra usar ele pra fazer na vida de outra vida de outra pessoa. Se você ver, Esté, claro, ela foi uma rainha. isso mesmo. Mas pra que Deus colocou Esté lá? Pra ajudar o povo. Pra ajudar o povo. É isso mesmo. Sansão tinha uma força maravilhosa, mas era pra quê? Pra derrotar os filisteus. Jesus veio no mundo, Filho de Deus, pra quê? Pra salvar eu e você. Nunca Deus vai usar uma pessoa de uma forma grandiosa. E se você for ver, as pessoas nem viveram de forma luxuosa. João Batista, que foi dito como Jesus, Ai, meu Deus. como o maior profeta. É o maior louco Obrigada. com Jesus que existiu, que eu acho, né? Também. Jesus João Batista. afirmou que ele foi o maior profeta. Eliseu, cara, ele foi maior que Eliseu. Porque ele teve uma entrega, uma renúncia. O cara comia carrapato no meio do deserto. Comia todo. Apaixonadíssimo pela palavra de Deus. Renunciou tudo dele pra viver pra Cristo. Usado pra quê? Foi dito como maioral por quê? Totalmente usado pra Jesus, por Jesus. Então a gente é muito egoísta ultimamente. Se você for ver, ai Deus, por favor, abre essa porta de emprego. E a gente E às vezes nem é o que Deus quer pra gente, né? A gente às vezes tem que esquece. subornar Jesus. A gente fica forçando a porta que ele... Essa porta não, mas abre. É tipo Jó, tá tipo assim, cara, você não quer. Não. É exatamente
Meu Deus do céu, a gente é péssimo, tá? Se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, a gente... É isso que eu tava pensando, se você, acho que se Deus te bota nesse lugar, se você saiu de um lugar antes que todo mundo falava de Deus, e você vai pra um lugar que tá todo mundo frio, acho que se você tá quente, você pode incendiar aquelas pessoas. Eu lembrei de uma passagem que eu vi há muito tempo atrás que falava muito disso. Que é tipo, se você não vê pessoas que seja você. É isso mesmo. Porque a gente tem aquela coisa, vou sair dessa igreja, É. ninguém é bom o suficiente. Então por que você não é? Por que você não é de exemplo para aquelas pessoas? A gente tem essa hipocrisia, eu vou tentar, a gente tem que achar. Timóteo 4:12, que diz: ninguém despreze a sua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Porque, tipo assim, é aquilo que eu vejo muita gente falando: nossa, eu vou sair dessa igreja, nossa, eu não quero mais a igreja, nossa, eu saí da igreja, eu me desviei porque alguém me machucou lá dentro. É o que eu mais escuto falar. Mas a palavra tem resposta pra tudo. O problema é a gente que não lê. Quem não conhece a palavra. Porque a palavra tem resposta pra tudo. Você falou do que as pessoas falam e é exatamente isso que eu pensei. Se você não vê, e se você... Porque, primeiramente, se você teve a percepção de conseguir ver, é porque tem algo em você diferente. Porque ninguém consegue enxergar o que tá errado se você não estiver fora dessa bolha do errado. Eu não consigo ver que a matemática tá errada se eu não souber matemática. Eu tenho que saber que a matemática... O que é matemática? Exatamente do espírito. Quem é do espírito percebe as coisas do espírito. Então é exatamente isso. Se eu vejo que tá errado, em vez de eu simplesmente falar mal da igreja horrores, que é uma coisa que Deus abomina também, que é que quando você fala mal do seu irmão, inclusive, existem os 7 pecados que Deus detesta, mas existe um que ele odeia acima de tudo, que é falar mal do seu irmão. Parece uma coisa tão simples. A fofoca entra nisso. Então, é aquilo que falha muito na gente. Por que não eu ser o exemplo? Se eu vejo que o povo fofoca, fala mal, por que então eu não mostro pra eles? É isso que eu tava falando. Se eu estiver falando, se alguém estiver falando mal, não fala mal. É isso mesmo. Você viu o que tá na Bíblia? Seja o crente chato mesmo. É porque a gente A fica jovem chata. Seja quadrada. No juízo final, você vai gostar de ter sido a jovem chata. É isso mesmo. Porque você precisa ser diferente, você precisa aceitar que você é diferente. A partir do momento que o Espírito Santo te escolheu pra nascer num lar cristão... Nossa, tô pregando pra mim mesma, né? Ai. A partir do momento que o Espírito Santo te escolheu pra estar num lar cristão, a partir do momento de tudo aquilo que você já viveu, e mesmo assim você persistiu na sua fé, isso já prova alguma coisa da parte de Deus pra você. Ana, você tem algum plano pro futuro, alguma coisa assim? Com certeza tem, né? Acho que todos nós aqui pensam em casar, né, uma coisa que você quer seguir. Olha, eu sou como o Luiz falou do casamento, mas como eu não tenho uma pessoa, esse plano ainda é um pouco... Eu quero casar, inclusive, um dos meus maiores sonhos é ser mãe. E é uma coisa que eu não ponho à parte, porque eu vejo que a geração de hoje não se importa com isso. E isso me assusta bastante, porque eu não imagino a minha vida no futuro sem meus filhos. Eu não tenho, né? Mas eu não imagino sem os meus filhos, sem ter uma pessoa do meu lado pra me auxiliar. Paulo exorta que você pode, sim, ser solteiro se você conseguir. Eu não consigo. É isso mesmo. Então eu quero me casar, porque eu não consigo, porque eu quero ter filhos, então eu preciso do meu marido. Caraca, mas você saiu mijando, atenção. É brincadeira, mas é no sentido, tá, que eu quero ter alguém pra amar o resto da minha vida. Eu entendo a importância, inclusive a palavra casamento me bate na cara, porque eu estudo muito sobre casamento com a bispa, né? A gente fica conversando e tudo mais. E o casamento é algo muito importante, porque é uma escolha pra vida toda. É isso mesmo. Tem gente que acha isso... É uma bobeira. É uma brincadeira. E casa, termina... E o mais terrível é você ver, gente, eu tô namorando com essa pessoa, mas eu não quero casar. Porque, porque casamento Por que tá com a pessoa se não tá... Casamento é bíblico, né? Casamento é bíblico. É uma união que você... É um afeto de responsabilidade que você não tá só fazendo perante a pessoa, mas perante a Deus. É um compromisso. Eu tava falando assim, Deus, eu quero essa pessoa pro resto da minha vida. É tanto que a pessoa que faz de errado, né, a pessoa é condenada. Porque
é uma coisa muito grande. Por trás do casamento eu não tenho tanta autoridade porque eu não sou casada, mas eu acredito pelo aquilo que eu vejo. Claro, quando a gente é jovem, a gente tem uma imagem muito fantasiosa. É verdade. Que é o casamento, a gente, ai, todos Fica são flores, fantasiando. vai ser maravilhoso. E aí quando você vai falar com gente casada, você sai... E depressão. A gente, inclusive, tem que ter cuidado, porque a gente fala com muita gente que tem casamento frustrado e a gente se frustra com a frustração e a gente tem que entender que... Não, se a gente escolher com base nos princípios de Deus, a gente não vai se decepcionar. Não estou falando que vai ser perfeito, mas eu estou falando que seria bem melhor do que você tomando a decisão por si próprio. Então... A gente tem a imagem muito fantasiosa do casamento, mas eu imagino, assim, a minha vida com os meus filhos, com o meu marido. Mas como eu não tenho um par, no momento eu tô mais focada nos meus estudos. Mas é claro que quando aparecer, daqui a algum tempinho, eu claramente vou falar, ai Deus, Sacera tá pronta. E de futuro, assim, de trabalho. Profissional, que eu ia falar agora. E espiritual também, né? E espiritual, com certeza. Inclusive eu tenho muito medo do espiritual, porque eu vou falar aqui, e esse vídeo, isso vai ficar gravado, né? Eita, e se vai, postado. E se acontecer o que eu tô achando que vai acontecer no meu futuro, porque eu tenho um plano, mas eu tenho certeza que Deus não vai deixar. Eita. Ixi. E eu tô achando que realmente, ultimamente, eu tenho orado, e eu tenho sentido que Deus não vai deixar o que eu quero ser. Porque eu acho que Deus me criou pro ministério, e eu quero ir pro lado profissional. Só que o meu lado, eu quero ser juiz, então... vai requer muito do meu tempo, mas o meu ministério requer muito do meu tempo. E ele foi muito claro, em todas as profecias ele sempre fala, eu vou te levar às nações. Então, ele fala assim, eu vou soprar o seu nome. Não adianta você tentar fugir. Eu tava no monte, era meu aniversário de 15 anos. Eu fui no monte. E aí o cara falou assim, esse que eu vejo vários acordes musicais ao redor de você. Eu vou soprar o seu nome. Você vai viajar às nações. Porque eu vi algo em você. Eu vi uma humildade dentro de você que eu quero você. Não pode mais não. E então eu tenho essa coisa de querer, mas eu acho que Deus não vai deixar. Eita. Eita, Deus, por favor. Deixa, pai, por favor, porque sempre foi meu sonho desde criança. Porque eu ia pra universidade da minha irmã, que fazia direito, inclusive ela se formou. Oi, irmã, tudo bem? Te amo muito. E ela é um exemplo, se eu fosse falar de exemplo, assim, de mulher, vocês me perguntaram, mas eu tô aqui falando, é a minha irmã, cara. A minha irmã, ela é muito focada, Deus, eu quero ser igual a minha irmã. A minha irmã mais velha de criação, Jaziele, eu cresci com 3 irmãos de criação, Jaziel, Jaziele e Neuma. A Neuma, assim como eu, era outra adotada da família. E o Jaziel eram irmãos, mas sempre, nunca teve aquele tratamento de, não, você não é. Não, eu não, até por parte dos avós. Nunca. Minha avó, inclusive, que faleceu. Isso, nossa, assim, doeu demais. Ela me tratava com muito amor. Então, ela foi um exemplo de mulher que se formou, casou, teve filho, continuou e tentou. E hoje em dia ela é formada, militar e ela é maravilhosa. E, então, eu tenho os meus sonhos também. Tem uma parte de mim que também quer ser muito delegada. Eu tenho essa parte brigando. O jornalismo... ser delegada, a parte jurídica. Isso arde muito. Eu amo ouvir audiências. Né? Eu amo depoimento. Eu amo isso, conversar. Aqui é a parte jornalística. Que todos os meus professores falaram, se eu fosse você, eu ia pro jornalístico, porque eu tenho muito talento. Então, assim, do lado profissional, eu quero me formar, quero fazer faculdade de Direito. Eu quero trabalhar em escritório também, quero poder muito assim, sabe, ter portas, eu acredito que se for da vontade de Deus, que eu acho que não vai ser. Eu quero... Deus olhando isso, Deus olhando esse podcast agora. Ai. Mas aí você quer renunciar, né? Renunciar. E da parte também. do ministério, cara, é aquilo. Porque ele próprio disse, ai desculpa, o toque aqui. Ele mesmo disse que ele faria comigo coisas que eu nem imagino. Imagina. Então como é que eu vou imaginar uma coisa que eu não imagino, gente? Aí a gente fica tentando deduzir, né? Ficou, meu pai, o que o senhor vai fazer isso? comigo? Mas uma coisa que eu acho muito lindo, que eu não quero passar, obviamente, são as pessoas que sofrem pelo amor de Deus. Que sofrem, que são presas, que são... Eu poder ser presa por falar do amor de Jesus. Falar de Jesus. Cara, que coisa É uma linda. coragem também, né? Eu acho que, mesmo que você não seja o que você quer, como diz, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nada que ele escolheu pra você no futuro vai te frustrar. Vai ser melhor. Tapão na cara. Vai ser melhor do que você É inspirador, Ele
ficou com vergonha. Mas é exatamente isso que eu acho. Então, no ministério, eu quero muito pregar. Eu quero muito pregar. Mas eu não quero pregar só em igreja. Me irrita essa coisa de a gente ser muito fechado. Tipo, eu quero ser presa, sabe? Eu quero estar na rua da França. E o policial fala, cara, você é pode pregar aqui, não. Você sabe que isso é errado. Eu fique na sua, Deus quer te salvar também. Vem cá. Deus te Eu ama. falar em francês com o policial e ele chora, eu quero isso, eu quero a loucura do evangelho. Porque o evangelho é totalmente louco. Não existe normalidade no evangelho. Você vai falar que um homem que decidiu sair de lá pra vir pra cá morrer. É normal. É normal, gente, isso. Pois então, é. como você quer que eu seja normal? E uma coisa, e uma pergunta, uma coisa que eu também tenho medo, que também eu tenho um chamado. Claro, você tem Eu tenho um chamado. chamado. E uns tempo atrás eu ficava com dúvida, né? Mas aí tá sempre vindo isso na minha. Estão sempre trazendo. E é sempre pessoas que nunca se viram, que é de outro ministério, Sim. outra igreja, falando que eu vou ser pregador, que Deus me separou, que eu sou diferente. E que, tipo, eu fico com medo. Eu fico com medo porque, tipo, é uma coisa que eu É não. uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Toda vez que eu abro a Bíblia, assim, pra ler, tipo, eu fico... Cara, como é que eu sei disso se eu nunca li? É um negócio É diferente. revelação, é a É um palavra, negócio- o dom da palavra revelada. A gente tem que se aperfeiçoar, mas, tipo, não tem como o homem ser 100% perfeito, né? Mas a Bíblia fala, buscar a santificação. Tudo bem que tu não consegue, mas tu pelo menos tá buscando ser. É isso aí. Porque o povo fala, eu não sou perfeito. Mas você tá buscando ser perfeito? Porque a Bíblia fala que tu tem que buscar ser perfeito. Parece uma coisa pesada, tipo, eu tenho que ser perfeito. Sim, você tem que ser perfeito. É somente isso. Porque Paulo próprio diz, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas a quem é Paulo imitava? Não é pra você ser igual a Paulo, é pra você ser igual a Jesus. É isso aí. É porque o povo fala, então tem que ser Paulo. Não, meu querido, você tem que ser igual a Jesus. Paulo tinha uma pessoa na qual ele imitava, Jesus, que se revelou a ele. Então, eu acho que, inclusive, nossa, Paulo, poxa, é uma história que bate aqui, Bate tá? também, eu amo Paulo. Nossa, é muito maravilhosa a história, assim, Eu de também. Paulo, uma pessoa que perseguia. E isso mostra o que o amor de Jesus Eu pode amo fazer a na história vida da dele gente. Porque, imagina, por isso que eu falei da transformação da mente. Imagina um cara que cresceu aprendendo aquelas É leis, isso aquela mesmo. cultura, que aquele pessoa, porque eles tinham como os evangélicos, como tipo, feiticeiras, essas coisas, até por aquilo do Espírito Santo, que é uma coisa totalmente nova pra eles, essa manifestação do Espírito Santo, aquilo de Atos 2, nossa, que doideira pra eles foi aquilo. E Jesus mudou. Jesus pegou Foi ele. um encontro com Eu Jesus. acho Foi um encontro. lindo é que Deus se mostrou a Paulo quando ele estava cego. Foi no momento de vulnerabilidade de Paulo que Jesus se revelou a ele. O quanto se humilhar a Deus e a Jesus pode nos trazer pra perto dele e isso nos mesmo. mudar. Porque não adianta você ser soberbo e achar que você vai ficar com o seu nariz empinado. Não vai ter. Às vezes o Espírito Santo tá batendo na porta, cara, atende. Mas você, cara, eu posso cuidar sozinho daqui, tipo, sai daqui. Você tá expulsando Jesus. Todas as vezes que você negligencia o poder de Deus na sua vida, você tá expulsando o Espírito Santo dela. Apenas. A gente tem que aceitar as coisas como elas são. A gente não pode ficar passando o mel por cima de todas as palavras. Porque hoje em dia tudo tá... Não, mas Deus é amor. Não, gente... Mas a Bíblia também fala de um Deus que destruía cidades por não obedecerem a Ele. Ele é justiça, né? Você tá me entendendo? A Bíblia também diz que fala assim, cara, se você fizer isso, você vai pro inferno. Se você desrespeitar a expressão, já era. Não tem perdão. Mas a pessoa só quer pregar o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas aí esquece do que Paulo escreveu. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Entendeu? Então, tipo, Jesus é muito lindo. É isso. Ô, Ana, você quer dizer alguma coisa pra alguém? Não sei. Falar alguma coisa pra gente finalizar aí. Eu acho que todas as palavras que a gente trouxe até agora se referiram a não negligenciar a sua fé em Cristo. Não deixar de ser quem você é em Cristo por medo. Porque você precisa ter a sua confiança em Jesus. Não se preocupe com as críticas, não se preocupe com aquilo que as pessoas vão dizer. Porque aquilo que é inteligente pra gente
é loucura para eles. A própria Bíblia fala: quem é da carne entende as coisas da carne, quem é do Espírito entende as coisas do Espírito. Então, se você é do Espírito, não se sinta mal porque quem é da carne só vê o que é da carne. Não exija algo de quem não a tem. Você tem o Espírito Santo de Deus e você pode ser usado para revelar a alguém o Espírito Santo de Jesus. Não negligencie o poder de Deus na sua vida. Se entregue 100% a Ele. Seja totalmente dele. Você não vai perder nada entregando a sua juventude. Eu sei, eu falo por mim. Às vezes parece chato a ideia de tirar a juventude para viver totalmente para Ele, mas eu posso te afirmar com toda certeza que eu não conheço uma pessoa que revogou toda a juventude a Jesus e não teve um futuro promissor. Não falo só do financeiro, mas eu falo do espiritual, de você olhar na cara da pessoa e você fala: cara, essa pessoa tem paz, eu quero ser igual a essa pessoa. Então não para. Por favor, continua, caminha, siga forte, procure conselho, procure ajuda, grite, clame por Jesus, que Ele sempre vai te escutar. E esteja sempre pronto e atento, porque Satanás, ele não gosta. E se você mexer com o inferno vai tentar mexer com você, mas não tenha medo, porque Jesus está contigo e Ele vai te ajudar, te dar escape. Então, gente, agora a gente vai finalizar o podcast com oração, amém? Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permitiu, Pai, estarmos aqui em Tua presença, Pai, neste primeiro podcast com jovens, Senhor. Te peço que possa, em nome de Jesus, estar enviando para mais jovens, Senhor, que esse testemunho possa chegar para mais vidas, Pai, para mais pessoas, Senhor. Te peço que, através desse testemunho da Ana, Senhor, que o Senhor possa estar enviando nas casas dos jovens que estão precisando dessa mensagem, de ouvir, Pai, o que foi falado aqui hoje, Senhor. Te peço que em nome de Jesus, Senhor, que a Tua presença possa invadir esse ambiente onde essa pessoa está agora ouvindo esse podcast, meu Pai. Te peço que em nome de Jesus, Senhor, possa estar abençoando também a vida da Ana, Senhor, o ministério dela, Pai. Te peço que em nome de Jesus possa estar com ela, Pai, em nome de Jesus mostrando a ela, Pai, que o Senhor está com ela todos os dias, o Senhor está sempre com ela, Senhor. Em nome de Jesus, te peço também para esse ouvinte que está ouvindo agora, Pai, essa oração, Pai, que o Senhor possa estar entrando na casa dele ou dela hoje, Senhor, transformando, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Te peço por esse podcast também com jovens, Senhor, que vai ter mais, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, na Tua presença, Pai. Te agradecemos, Senhor, por mais uma vez, Senhor, ter nos permitido fazer isso para Ti, Pai. Amém. Amém. Fique com Deus, gente.